Basta pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, donde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? João, capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. O calor que arde no nosso coração é a presença de um ser bom que sentimos do céu ao chão. Nos dias desamparados, tristes até que então, uma mão amiga se estende com palavras de irmão. Todos nós podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é a nossa luz. Podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é quem nos conduz.
pense em uma palavra e repita em toda oração. Ela pode mudar o mundo, começando no seu coração. Todos nós podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é a nossa luz. Podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é a nossa luz. No Mestre Jesus, que é a nossa luz. No Mestre Jesus, que é quem nos conduz. Que é quem nos conduz. Que assim seja. É com alegria imensa que nos reunimos hoje, recepcionando esta amiga da nossa casa, colega, amiga de movimento espírita, de doutrina, é a Sandra Borba. Ela é professora, aliás, doutora em Fundamentos da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, expositora e evangelizadora espírita, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, entre outras tantas atividades, né, Sandra? Também coordenou várias áreas do estudo sistematizado da doutrina espírita, evangelizadora infanto-juvenil, organizou, coordenou vários encontros estaduais de juventudes espírita, de evangelizadores da infância. Bom, o importante é que ela está hoje junto a nós, né? Amiga da dona Heloína, companheira nossa de tarefa. Seja bem-vinda, Sandra. Sinta-se abraçada, embora virtualmente, um carinho enorme. Obrigado por compartilhar com nós esses momentos. E passo agora para a Yara, que é a nossa coordenadora da área doutrinária, para que dê prosseguimento ao nosso encontro de hoje. Olá, Sandra. É um prazer tê-la conosco. Nossos agradecimentos pela tua disponibilidade, a tua atenção em aceitar esse convite e falar para todos nós, trabalhadores e estudantes da nossa Casa Amor e Caridade. Vai falar sobre a mensagem consoladora do Evangelho. Então, dizemos que estamos muito contentes e que possamos, além desse encontro, fazermos outros, e esse seja o primeiro, né, Sandra? Então, para começarmos o nosso trabalho, eu vou ler uma mensagem e depois a Heloína nos segue com a prece inicial. E a mensagem é a de número 18 do livro Ceifa de Luz, a respeito do porvir. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus, Marcos 16, versículo 15. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que lhe não falte o apoio de ordem material nas horas difíceis.
Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar para que não falte o auxílio da sementeira, tanto em benefício próprio quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. Despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos, assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto, seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também e acima de tudo, nos domínios do coração. E assim, então, passamos a palavra para nossa querida Heloína fazer a prece inicial. Mestre e Senhor Jesus, divino orientador das nossas vidas, reunidos em teu nome, te rogamos a presença dos nossos queridos mentores espirituais para o bom desempenho da nossa reunião. Inspira-nos para que sejamos os intermediários fiéis do teu amor e da tua misericórdia. Abençoa, Senhor, em especial, a nossa querida Sandra, na palestra que vai apresentar para todos nós que aqui nos encontramos. Abençoa-nos, agora e sempre, enche os nossos corações de alegria e de paz e permanece conosco. Assim seja. Que assim seja. E agora, Sandra, é com você. Inicialmente, nossos cumprimentos a todos, nossos votos de muita paz, saúde, resiliência e dizer da nossa alegria pelo convite que a Heloína foi portadora e como os rios grandes, eles são muito amigos, nós não poderíamos dizer não de forma alguma, né? Então, os rios grandes têm uma história de afeto, tem uma história de intercâmbio, de admiração recíproca. Então, para nós, especificamente nesta noite, junto ao Amor e Caridade, é uma alegria muito grande poder trazer algumas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo e o caráter consolador da sua mensagem. É interessante observarmos que, quando Kardec produz a obra O Livro dos Espíritos, ele a submete, em sua primeira edição, àquilo que era a espécie de, entre aspas, censura ou autorização da Igreja Católica, né, à época na França, que era quem exatamente dizia se um livro podia ou não ser editado. E todos nós, de um modo geral, se não a grande maioria, sabemos que quando o Livro dos Espíritos foi submetido à avaliação, aquele padre, o abade de Le Sonny, vai dizer exatamente que quem vivesse aqueles princípios, aquelas propostas em vida, já estaria, vamos dizer assim, realizando a sua grande perspectiva de alcançar o reino dos céus. E colocou lá para nós o imprimatur est, ou seja, imprima-se. E aí a obra, o Livro dos Espíritos, foi impressa e divulgada em 1857. Bem, o que vai ocorrer posteriormente, em 61, é o lançamento da obra O Livro dos Médiuns,
fruto de todo um conjunto de experiências, de lutas, de estudos do nosso codificador, e a dupla Livro dos Espíritos e Livro dos Médios, embora, obviamente, sofrendo perseguições, os antagonistas, o próprio codificador recebe muitas calúnias, enfrenta muitas dificuldades, mas vai em frente à divulgação da doutrina espírita, que começa a contar desde 1858, com o surgimento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e um pouquinho mais adiante nós temos inúmeras casas ou núcleos de estudos espíritas sendo fundados em diversas localidades, não só da França, mas fora da França também. Não podemos esquecer também a contribuição da Revista Espírita, a partir de 1858. Né? Então, esse conjunto aí vai ser responsável pela divulgação, pela ampliação do alcance da mensagem espírita. Mas acontece que, em 1864, o codificador Allan Kardec retira-se para uma região litorânea, a praia de Santa Adresse, que era exatamente uma região, né, de pesca, pescadores simples, e ele vai na casa dele lá de praia, se enfurnar, vamos dizer assim, se isolar, se fazer uma espécie de retiro, e sozinho. E aí, então, ele começa o desenvolvimento de um trabalho. Curiosamente, e quem quiser conferir, está em obras póstumas, né? Especialmente, né, na nossa edição aqui da FEB, nós temos no título Imitação do Evangelho algo muito interessante, né, que é exatamente um pouco da história do Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 160 anos, completou 160 anos este ano, 2024. Então, há uma nota do próprio codificador dizendo assim: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, senhor Didier, só o conheceu quando da impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ter tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Ele está em Santa Adresse e aí envia uma pergunta para a reunião mediúnica que ocorria na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É uma pergunta, observemos bem. Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Não disse nada. O teor, título, nada. A resposta espiritual é extraordinária. Diz assim: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem, enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e de que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção de teu guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Mas Kardec, ouvindo essa colocação, fez uma segunda pergunta: que dirá o clero? Meu Deus do céu! A resposta é: o clero gritará heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas
e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e seu critério. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial. E os espíritas, prestemos atenção, serão repelidos como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem os padres de demoníaca, uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu livro e dos que se seguirão. E aí vejamos bem, no final dessa resposta, ele falará acerca do testemunho que o nosso codificador teria que dar. Ele diz de maneira profética: prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós que te protege de modo muito particular. Meus irmãos, é de arrepiar, não é? Era em relação à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, cuja primeira edição tem o nome Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e que depois, por sugestão do senhor Didier e de outras pessoas, atingirá, né, o nome definitivo, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui já na edição que será a edição definitiva, né, e que, de fato, ela estará recebendo o anátema da Igreja Católica da época, o codificador recebendo injúrias, calúnias, perseguições, mas a obra ela foi, de fato, edificada. Ela foi escrita e ela é hoje, da codificação, a obra mais traduzida e com mais milhões de exemplares aí espalhados no mundo inteiro. E a grande questão que se deve colocar, a partir do que o próprio Kardec vai indicar no início, na introdução, que em 5 partes se poderia exatamente abordar, né, as chamadas partes do Evangelho. Em 5 partes, o conteúdo dos Evangelhos. Então ele vai dizer os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para constituir seus dogmas, né, e o ensino moral. E aí ele vai dizer que as primeiras são objeto de contradições, de discussões, de desavenças, mas o ensino moral não. É uma espécie de local, ponto de encontro, em que todas as religiões que de fato têm a preocupação dessa religação com Deus, dessa sintonia com o divino, podem se encontrar. E é exatamente sobre essa parte, ou seja, o ensino moral do Cristo, que se assenta a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz, além dessa introdução, os diversos capítulos que a constituem na sua edição definitiva, além de uma conclusão que virá a posteriori da primeira, por solicitação dos espíritas, que é a chamada coletânea de preces espíritas, que constitui o chamado capítulo 28, muitas vezes também editado em separado. E a grande, né, questão que nos traz nesta noite é qual é o caráter consolador da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E podemos até iniciar fazendo a pergunta: por que temos que ter uma obra que nos console? A resposta nós encontramos no próprio Mestre Jesus, quando ele vai nos dizer, está em seu Evangelho: no mundo tereis aflições.
E juntando essa colocação de Jesus com a colocação de Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, quando ele nos diz que Deus é o Deus da consolação. E por que Deus é o Deus da consolação? Porque nós somos atribulados. Então, juntando, né, as atribulações e as aflições, a gente vai entender a necessidade da consolação. Porque nós, no mundo, temos aflições, como diz Jesus. Porque no mundo nós temos atribulações, como nos cita o apóstolo Paulo. Primeiramente, devido à nossa própria condição espiritual. Somos espíritos criados simples e ignorantes, embora com a grande finalidade da perfectibilidade que alcançaremos após as diversas, múltiplas, incontáveis reencarnações, até atingirmos o progresso intelecto-moral, mas nós somos, logo, né, no início das nossas experiências, espíritos que padecemos, que temos atribulações, que temos aflições, e poderíamos, só para polvilhar um pouco, dizer que nós temos as aflições, por exemplo, próprias da vida material, né? Aquelas doenças, as limitações, e com o passar do tempo, as inibições que nós mesmos vamos conquistando através das nossas escolhas equivocadas, as destruições que nós vamos perpetrar em relação ao nosso próprio corpo físico, e que nos trará tudo isso, algumas outras, vamos dizer assim, repercussões e consequências, né, em reencarnações futuras, nos fazendo muitas vezes reencarnar com grandes limitações, com determinadas limitações mesmo, sob o ponto de vista físico, doenças com as quais nós reencarnamos, né, que já vem conosco, é um mapinha já definido. Então, são doenças e são provas, são atribulações e aflições próprias da nossa vida material. Mas não é só isso. Nós somos pessoas espíritos que vivemos em sociedade, né? E essa vida em sociedade faz com que sejamos seres de interações. Aí imaginemos, né? Entender essa complexidade que é, né, a confusão. Bastam dois. Por isso que Jesus disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. E eu costumo brincar, viu, Heloína, mas com a permissão de Jesus, para desapartar. Porque bastam 2 para desapartar, né? Então, a vida de relação social também é uma vida de atribulações, também é uma vida de aflições. As nossas más paixões, as nossas imperfeições, viciações, defeitos ou defecções morais, qualquer que seja a palavra, isso atinge também, né? Nos faz atingir com a nossa imperfeição uns aos outros. Nós provocamos dores e sofrimentos emocionais, psicológicos, além dos físicos, claro, uns nos outros. Então, as nossas atribulações nessa área também são complicadas, né? Também sofremos, muitas vezes, desde cedo, na infância, passando toda a nossa vida, atingindo a maturidade. Então, as dificuldades dos relacionamentos, os preconceitos de que somos vítimas, as situações sociais nas quais nos encontramos, basta um olhar hoje para a nossa sociedade humana, e nós ficamos estarrecidos de ver quantos campos de dores e de sofrimentos nessa questão das interações sociais. As sociedades ditas civilizadas, que os espíritos já diziam nada, são apenas povos esclarecidos. Nós continuamos com os preconceitos de cor, os preconceitos de raça, de posição social, as separações movidas pelas desigualdades ideológicas, a intolerância religiosa, realizando situações ou cometendo atos profundamente tristes quando nós imaginamos que estamos no mundo ainda de provas e expiações, mas, né, na direção de um mundo de regeneração. Então, são atribuições também, atribulações, aliás, atribulações, aflições que vivenciamos. Então, são físicas, são emocionais, são morais também,
espirituais, porque, afinal de contas, nós ainda, nesses processos de interação e de sofrimentos diversos pelas razões que nós já aditamos, ainda temos o problema das obsessões, considerado esse problema como um dos maiores flagelos da humanidade. E quando você junta, né, esse balaio todo, como a gente diria aqui no Nordeste, a gente ainda tem a situação complicada, hoje principalmente evidenciada, que é a nossa questão interior, as nossas insatisfações, as nossas mais paixões. Tudo aquilo que nós alimentamos através das sucessivas reencarnações e que nos criam um currículo complicado, de problemáticas, de equívocos e muitas vezes até de crimes que nós conduzimos, porque a dívida acompanha o devedor. Nós carregamos conosco o fardo, esse fardo muito doloroso das nossas dificuldades, das nossas defecções, dos nossos comprometimentos morais, espirituais, junto a nós, junto à família, junto à sociedade e junto ao meio ambiente. A coisa, então, é bem ampla. Então, a dor, como Jesus dizia, né, no mundo tereis aflições. Então, essas aflições, elas fazem parte da nossa condição de espíritos de terceira ordem, ainda tão necessitados de superar aquele que é o fator que nos mantém ainda sujeitos a tantos problemas e a tantos equívocos, que é o egoísmo. Então, esse egoísmo terrível, irmão do orgulho, juntos, esses dois são responsáveis, então, pela manutenção nossa de um estado de paralisia, de imaturidade ou de rebeldia, que fazem esses estados com que nos demoremos na dor do sofrimento, nesse circuito. A gente sofre, e porque a gente sofre, a gente erra, porque a gente erra, a gente sofre, e a gente não consegue sair aí desse ciclo vicioso. Então, essas problemáticas que recebem em o livro do Evangelho segundo o Espiritismo uma outra ideia, uma outra compreensão. Porque se, de modo geral, nós indagássemos as criaturas em suas diversas culturas por que sofrem, vamos encontrar respostas curiosas, né? Muitos dizem assim, não, porque viver é sinônimo de sofrer. Tem gente que acha isso, viver é sofrer. Como se houvesse, então, algo determinista, algo fatalista nessa condição da existência humana. Outros dizem que seria o castigo divino, que Deus nos colocou na Terra para isso mesmo, para sofrer, para estarmos vivenciando essas dificuldades. Outros ainda se atreveriam a dizer que ele, Deus, teria os seus eleitos e que nós, que fazemos parte da grande maioria do sofrimento, somos aqueles que ele escolheu para sofrer mesmo, em contraposição ou em situação diferenciada dos seus eleitos. Alguns se referem ao destino, outros se referem à própria condição da vida em sociedade, e assim nós vamos encontrar, geralmente, a acusação de que as dores, os sofrimentos, as aflições, as atribulações, as situações de dificuldades estão fora da criatura. Isso é muito curioso. Fora. Então é a vida, é o destino, é Deus. E alguns dizem é a sociedade, é a família, é a educação que recebeu, é o conjunto das não oportunidades que surgiram, né? Os reveses e assim por diante. E aí a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos brindar de forma extraordinária, em especial no maior capítulo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos falando inicialmente da justiça das aflições, nos dizendo que Deus, nosso Pai, não sai da sua condição de Pai para estar atrás de nós, nos punindo nas menores coisas. Nos fala da justiça divina, do conjunto de leis que regem não só o mundo material, mas as leis que regem o mundo moral
e poderíamos sintetizar na famosa lei de causa e efeito, que exige o desenvolvimento do livre-arbítrio que o conhecimento, a experiência, advindos através dos processos reencarnatórios, nos proporcionam. Então, começamos com a ideia de que as aflições, as atribulações, as dores, os sofrimentos, além de serem necessidades evolutivas, consequências dos nossos processos evolutivos, dizem respeito a nós. Nós somos os grandes artífices, em especial, das dores morais, das dores emocionais, psicológicas e espirituais. Aquelas que nos trarão o verdadeiro sofrimento. E é por essa razão que no próprio capítulo Bem-aventurados os aflitos, após nos falar da justiça das aflições, a obra nos trará causas anteriores e causas atuais das aflições. Começa, inclusive, com causas atuais, nos lembrando o codificador através de exemplos extremamente práticos, através de ilustrações do dia a dia, como nós somos aqueles que perpetramos no nosso cotidiano, na nossa vida, o sofrimento, a dor, a limitação, a dificuldade, o revés. Então, somos imprudentes e, de repente, acusamos o destino. Somos irresponsáveis e acusamos o outro. E aí ficamos à procura, daqueles que seriam os culpados da nossa dor. E o codificador nos lembra grande parte, se não a maioria das nossas dores e sofrimentos tem a ver com a nossa própria vida atual, nosso cotidiano, as nossas escolhas, os caminhos que tomamos. Então, de repente, a perda do emprego, os reveses da fortuna, o filho que não corresponde, tudo isso tem a ver com uma pergunta muito simples. Quais os caminhos que nós escolhemos? Que atitudes foram aquelas que nos conduziram a essa ou aquela jornada, essa ou aquela direção? Então, somos, de fato, os responsáveis pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, pelas nossas aflições. Mas e quando nós indagamos, realizamos uma avaliação profunda e, diante de certas dores muito graves, nós não conseguimos encontrar nesta existência, nesta encarnação, a razão de ser dessa dor, desse sofrimento? Como é que fica? Isso nos faz lembrar de uma história que geralmente contamos quando abordamos essa temática, que aprendemos em plena juventude espírita, quando visitávamos o chamado leprosário à época, o sanatório Padre Antônio Manuel, lá em Paulista, Pernambuco. E nós visitávamos, acho que bimestralmente, lá, levando lanche, conversávamos com os doentes, enfim, aquele trabalho de participação da juventude espírita. E eu lembro-me, e nunca esqueci, da senhora que estava lá há décadas. Ela estava lá, já toda mutilada pela doença, cega, com problemas nos cotos, enfim, toda a sintomatologia que a doença, o bacilo de Hans, apresenta. E aí, então, ela dizia para nós, quando nós chegávamos, para levar um lanche, conversar um pouco, cantar, e ela dizia assim: eu quero contar uma história para vocês. E contava a história. A história que ela contava da sua própria vida é que sempre tiveram uma vida simples, atingir a adolescência, a juventude, estudava, costurava, era obediente aos pais, frequentava a igreja e, de repente, não mais que de repente, ela se vê com as manchas violáceas e com o diagnóstico de lepra. Naquela época, imagina, Então, ela é afastada da sociedade, da família e colocada, jogada, podemos dizer assim, no leprosário, no sanatório. E ela dizia: passei décadas da minha vida, anos e anos, perguntando por quê, avaliando quem eu era na infância, na adolescência, na juventude, até me aparecer essa doença.
E aí eu cheguei a uma conclusão que eu quero dizer a vocês, meus jovens. Eu cheguei à conclusão de que se Deus é justo, era a premissa que ela tinha, muito católica, Deus é bom, Deus é justo. Então a pergunta é, onde eu errei? Porque eu não posso imaginar que um Deus bom decida me escolher para ter essa doença, é esses outros que estão aqui comigo neste hospital. Então tem uma razão de ser. E eu cheguei, depois de muito sofrimento, muita lágrima, muita oração a Deus, pedindo luz para o meu entendimento, eu cheguei a uma conclusão que eu quero dizer a vocês. Se eu não errei para merecer essa doença nessa vida, é porque eu errei em outra vida. Prestemos atenção. Sozinha, ela chegou a essa ideia. Ela dizia, eu errei em outra vida. E eu estou hoje respondendo. E, claro, usava a expressão pagando pelos erros que cometi. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Se cuidem. Façam o bem que puderem fazer. Evitem os erros, os vícios, porque quando eu morrer, eu estarei livre. E vocês, tenham cuidado para não virem para cá. Olha, minha gente que me escuta. Ai, meu Deus, Deise, Heloína, todos aqueles que estão aqui conosco. Olha, todo mundo chorava. Toda a vida ela contava a mesma história. E toda a vida a gente chorava. Porque ela havia conseguido essa maturidade do senso moral de que nos fala o Evangelho, segundo o Espiritismo, para entender a justiça da sua aflição, o mecanismo. Por isso, o capítulo 5 vai nos dizer causas anteriores das aflições. É quando se reencarna com a doença crônica, a mutilação, a limitação, a imbecilidade, a problemática da saúde mental, os contextos familiares dolorosos demais. Então, causas anteriores das aflições. E isso nos possibilita, prestemos atenção, os motivos de resignação para o enfrentamento. Porque ninguém ingressa na vida corporal sem que não seja para evoluir, para melhorar. Mesmo que seja através da expiação, a consequência dos nossos atos, inclusive anteriores, mas para que possamos aprender no arrependimento, no remorso, a restauração, a refazermos os nossos caminhos, a consertarmos, vamos dizer assim, as nossas atitudes diante da lei divina natural, buscando a nossa harmonização. Então, o Evangelho vai exatamente nos dizer a bênção do esquecimento do passado, para que nós olhemos para frente. Vai nos falar acerca de tantas coisas que fazem parte ainda desse conjunto de dores, a perda, entre aspas, de pessoas amadas, as mortes prematuras, a questão, né, do verdadeiro sofrimento, as provas voluntárias, e nos descortina com uma página maravilhosa, que é exatamente a felicidade não é deste mundo, para que tenhamos a certeza daquelas palavras sábias de Jesus, quando Pilatos lhe pergunta, és, pois, rei? Sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Porque este mundo é ainda o mundo das provas, o mundo das expiações, dada a nossa condição espiritual, espíritos de terceira ordem, espíritos necessitados, espíritos que precisamos expiar, que precisamos nos arrepender, que precisamos consertar os nossos erros, refazer os nossos caminhos. É por essa razão que esta obra vem não apenas nos esclarecer acerca desta natureza das nossas provas e expiações, mas vem nos esclarecer, principalmente em muitos dos seus capítulos, sobre as consequências de certas atitudes nossas, a violência, a injúria, né? Aquilo que muitas vezes nós teimamos em permanecer, o ódio, a vingança, o duelo, e nos afastando
das chamadas virtudes que representam, no conjunto dos ensinos espíritas, tudo aquilo que nos auxilia a nos afastar ao arrastamento do mal, tudo aquilo que nos auxilia na construção de uma nova atitude, principalmente na busca de atender os interesses que não são só os nossos interesses, mas aquilo que representa a grande finalidade da vida, que é o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, um mandamento maior de que nos fala Jesus. E a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai assim nos descortinando a importância da misericórdia, da brandura, da afabilidade, vai nos falando sobre a possibilidade que temos de auxiliar o nosso próximo, de buscarmos o afastamento do julgamento das atitudes alheias, do autoconhecimento para a identificação do argueiro que conduzimos em nós próprios, do exercício da indulgência, que é a compreensão do erro do outro, porque, afinal de contas, nós erramos também, da retribuição do mal com o bem, de alimentarmos um sentimento que não seja de ódio, de rancor e desejo de vingança em relação aos nossos, vamos dizer assim, opositores. E vamos andando nas páginas sacrossantas do Evangelho para encontrar a grande proposta espírita de felicidade que está exarada naquela frase de luz: fora da caridade não há salvação. E o Evangelho vai, então, dedicar inúmeros capítulos em relação ao amar aos inimigos, o amar ao próximo como a nós mesmos. O próprio capítulo Fora da Caridade não há salvação. A questão, em especial, da busca da nossa condição de espíritos que deveremos buscar a perfeição, a condição de filhos de Deus. A importância da prece, a importância de buscarmos principalmente o discernimento, o cultivo da fé que transporta montanhas e o nosso compromisso do ide e evangelizai, no sentido de não pormos a candeia debaixo do alqueire. O exercício gratuito da mediunidade e, principalmente, nós vamos encontrar um capítulo que é de uma excelência consoladora extraordinária, que é exatamente o seu capítulo 27, Pedi e obtereis. Quando os nossos queridos mentores espirituais, eles intuem ao nosso Allan Kardec para nos falar da importância desse ato primordial para a criatura humana, que é o estabelecimento da conexão com o divino. Essa conexão que nos faz, então, entender a importância do recolhimento, a importância de uma atitude nossa de busca sincera, de estarmos disponíveis, conectados, usando a palavra bem atual, a Deus, nosso Pai, na busca de compreensão, de força, de resignação para seguirmos adiante. Deus é, pois, voltando a Paulo, o Deus da consolação, porque Ele sabe das nossas atribulações. Recentemente, uma amiga, mora hoje na Espanha, nos enviava uma música que é da autoria de uma irmã, uma freira católica, baseada numa pequena oração da Santa Teresa d'Ávila. Uma beleza, cuja letra diz assim: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta. Com Deus no coração, só Deus te basta. Simples, pequena, procure aí, você que nos ouve. Parece até um mantra que a gente deve repetir quando a gente está angustiado, quando a gente está com problemas, quando a gente quer a inspiração divina para encaminhar as nossas vidas e as nossas soluções. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, a obra
o Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos traz, deixamos para o fim o seu prefácio, que é uma página assinada pelo Espírito Verdade, uma verdadeira declaração de amor, quando ele nos diz que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, fala o Espírito Verdade, em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ecoam, ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Olha o convite. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. E a declaração de amor do Espírito de Verdade. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. A exortação, pois, do Evangelho é essa mensagem que é universal, para que não façamos distinção, para que busquemos realmente o significado da legítima fraternidade, que é essa compreensão de que somos todos, independentemente da cor, do credo, da ideologia, da nacionalidade, das religiões, irmãos, filhos de Deus, destinados a um dia construirmos, de fato, uma sociedade de bem-estar sociomoral, onde reinem a paz, a concórdia, a fraternidade. E nesses dias, sejamos nós os mensageiros da paz, no mundo em guerra, ensombrecido pelo egoísmo, pelas loucuras humanas, ensombrecido não só pelas guerras amplas, mas pelas guerras particulares, pelos ódios. Sejamos nós aqueles capazes de edificar em nossa intimidade o desejo sincero de trabalhar, de servir em nome do Senhor na construção de um mundo de paz, que começa invariavelmente em nós. Por isso, quando o Espírito disse a Kardec, te prepara para as perseguições, para as calúnias, principalmente por uma ideia, que era a ideia das penas eternas. Porque a doutrina espírita, através, em especial, da obra do Evangelho, nos fala de um Deus que não pune, de um Deus que não castiga, mas de um Deus que educa, que pedagogicamente usa lições e que ama todos os seus filhos e que, semelhante àquele pai que recebe o filho pródigo, está a nos receber a todos os equivocados de ontem. Não somos os outros espíritos, somos os admoestadores agora admoestados, mas todos caminhando como ovelhas que precisamos retornar ao aprisco divino, recebendo pela mensageira dor o convite para a compreensão acerca da justiça, da bondade, da misericórdia, a fim de nos tornarmos consolados. A mensagem, então, consoladora do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, requisita a abertura do nosso coração para que ela possa chegar. Mantendo o coração fechado no egoísmo, no orgulho, na vaidade, nas ações que buscam apenas a satisfação das nossas ansiedades, dos nossos desejos e más paixões, vedam
essas atitudes para que o sol radioso, que é Jesus, penetre o nosso coração. Pois conforme ele disse, que quando nós estivéssemos aflitos, sobrecarregados, ele nos aliviaria. E diz, de forma tão extraordinária, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e tereis então alegria, ventura para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Esse jugo é a lei de justiça, de amor e caridade. E este fardo é tão apenas a nossa tarefa de aprender a viver a mensagem sacrossanta e pulcra do Evangelho do Senhor, agora mais ainda alimentados pelos princípios fundamentais da doutrina que abraçamos. Que os nossos queridos amigos ouvintes, trabalhadores, companheiros, frequentadores do amor e caridade, possam ter a certeza dessa consolação que a mensagem espírita traduz em nossas vidas para que sigamos, apesar de tudo. E vocês que vivenciaram, como têm vivenciado, momentos de dor, momentos coletivos, inclusive, diante de tanta coisa que vimos acontecer ao Rio Grande do Sul, vocês nos dão um grande exemplo da resignação, da força, da resiliência. E é por isso que nós temos a certeza de que a consolação está presente no coração de todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom Natal. Participe das festividades, que possam, estar presentes em tudo. Mas não se esqueçam do aniversariante e da sua mensagem de consolação e de paz. Beijo no coração de cada um. Que Jesus nos abençoe a todos. Sandra, que maravilha! Essa mensagem que tu nos trouxe realmente é uma mensagem consoladora, de esperança e de fé, que com certeza nós somos agraciados a cada dia com a benevolência do nosso Pai Maior. Gratidão por esses momentos, a nossa família, amor e caridade. Com certeza te agradece imensamente por esses momentos que aqui estivemos junto a ti. E que com certeza outros virão. E é neste momento, então, encerrando o nosso encontro da noite, desta hora, vamos então pedir que a nossa visitante, a nossa Sandra Borba, nos conduza numa prece, encerrando o nosso encontro de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, elevemos assim o nosso pensamento a Jesus, a fim de que o nosso coração possa se abrir à sua mensagem consoladora. Imaginemos o Senhor nos abraçando a cada um de nós, nos dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Que este bom ânimo ao qual Jesus se referiu possa representar, nesse instante, o nosso pensamento positivo, a nossa resignação, a nossa fé, a nossa promessa de buscarmos em nós mesmos, nas mensagens, nas leituras e nas meditações, a força necessária à superação das nossas dores, a consolação que vem do alto para seguirmos adiante, firmes, resilientes, aprendendo a bem sofrer, na busca sempre necessária dos elementos de resignação, de obediência, de coragem para seguirmos adiante. Se pôs conosco o Senhor, inspirando a cada um de nós, abençoando este grupo, amor e caridade,
todos os seus trabalhadores, múmias e espíritos, seus frequentadores, seus familiares, todos aqueles que são objeto das nossas preocupações. Que todos recebam o abraço que emana, Senhor, de teu coração amoroso e santo. Se pôs conosco, permitindo que em teu nome possamos concluir a nossa reunião desta noite. E gratidão é com esse sentimento de agradecimento ao Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais que conosco estiveram, que agradecemos esta oportunidade de nos encontrarmos. E mais uma vez, que Deus, em sua infinita bondade, ilumine a nossa palestrante da noite com raios fluídicos de muita luz e de muita paz.